eu sou a Juliane, eu nasci em Jaraguá do Sul, mas moro em Blumenau desde 1 ano e meio. Tenho 36 anos, conheci a ferramenta do Inato com 34. Ah, perrengue! Então, em 2021 eu caí no Inato porque eu estava buscando, eu tinha uma insatisfação com o meu eu atual. Eu até me sentia um pouco deprimida. Eu acho que pelas escolhas que eu tinha feito até ali, naquele período eu lembro que eu tinha decidido que eu ia ser dona de casa, que parecia ser o ideal do momento, mas em 4 semanas, que equivale a 1 mês, eu estava estressada, subindo pelas paredes, porque eu precisava ver gente. E até aquele momento eu não sabia disso. Então eu fui fazer terapia. E nesse processo de autoconhecimento, porque eu tinha uma inquietação de depender de alguém. Aí, pelas redes sociais, eu acabei chegando até o Inato. Então, quando eu comecei a ouvir podcast, ver os vídeos com depoimentos de outras pessoas, daí eu falo, gente, o que esse povo tá falando? Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi ter um conteúdo tão rico, em Blumenau, um conhecimento tão vasto. Aqui na nossa cidade a gente não... Aí eu pensava, eu estudo tanto, pesquiso tanto, e como é que eu não sabia que essa ferramenta existia? Foi uma das primeiras coisas. E depois ter essa percepção de que existem pessoas ativas, emocionais, racionais, e até então todas as outras coisas que eu tinha estudado não me mostraram de uma forma tão simples, mas tão complexa o comportamento humano. Que existem, né, várias de mim por aí, versão masculina e feminina. Então, quando eu caí nisso, eu falei, faz muito sentido com o meu momento. Que era querer ser uma pessoa melhor, tentar entender o porquê que eu sentia essa inquietação, essa tristeza, que eu até falava em casa, né, eu não me imagino assim daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. O que eu estou fazendo errado para ter esse sentimento dentro de mim? Então caiu bem na hora certa, que foi um momento de que eu queria respostas, eu queria mudança, eu precisava dessa mudança e deu muito certo. Eu cheguei no Inato depois de 3 meses virtualmente, foi quando eu tomei o impulso, daí eu falei, não, eu vou pagar para ver. Eu vou até lá para conhecer a turma, conhecer as pessoas de lá, para estudar, aprofundar, porque por mais que eu tenha lido livros que falem sobre a ferramenta nesses 3 meses ali, tenho assistido vários vídeos, é difícil sozinho fazer uma conexão de todos esses conteúdos. Então tudo isso ele complementa o processo que a gente passa aqui, porque até para mim foi bem interessante quando eu fiz o nível 1, na época era nível 1, agora é Ser Psíquico 1, eu não me via dentro do grupo que eu faço parte. Então eu estava tão desviada das minhas habilidades, da minha essência, pelas vivências, por comportamento adquirido, por tentar agradar, pelas escolhas que eu fiz, que eu não conseguia ver quem realmente eu era. Então, estar no Inato foi uma transformação de percepção de mundo, de que existem outras pessoas que não pensam como eu, e principalmente daquele acordar para a vida, assim, não, eu sei quem eu sou, eu sei como eu funciono, e tem coisas que eu vou saber fazer muito bem, e tem outras que não, que tem outras pessoas que fazem muito melhor que eu, ou sentem muito melhor do que eu, e tem espaço para todo mundo. Uma coisa que foi um choque, vou dizer assim, é ter descoberto que eu faço parte de um grupo racional, porque os meus comportamentos no período que eu cheguei aqui no Inato, eles eram muito mais emocionais e ativos. Só que daí, claro, né, como tudo vem num combo, estando tentando me comportar como uma emocional ou como uma ativa, me gerava um desgaste muito grande. Então eu tinha o choro fácil, eu tinha irritabilidade, eu não raciocinava direito como deveria. Então eu me vendo hoje como racional e tendo essa percepção de que não, realmente eu sou racional, eu fiz uma análise de
de como eu me comportava antes e o porquê que eu queria ser emocional, ou porquê que eu acabava usando mais o ativo, se foi a vida que me empurrou, ou era por admiração. E ser racional é bem legal, porque faz muito sentido com as coisas que eu procuro fazer. Então eu percebi, quando eu me vi dentro da base racional, que até a minha escolha de fazer parte de um clube de leitura demonstrou para mim que eu era racional. Essa questão de sempre estar pesquisando, estar pontuando, estar comparando conteúdos, estar analisando as coisas mentalmente. Como pedagoga, o que eu percebo hoje que me diferencia em ser racional e ser o grupo que eu sou? Eu gosto de jogos e desafios, eu tenho facilidade para entreter as crianças, chegar nas crianças, fazer brincadeira, me expor. Então eu sou o tipo de professora que não se incomoda em estar todo dia numa sala diferente, que tem até na nossa profissão, eles chamam isso de coringa. E eu lembro que eu fiz 2 entrevistas quando eu estava começando a pedagogia, que me perguntaram, onde é que tu acha que tu se encaixa melhor, em que faixa etária? E eu até brincava que eu gostava muito dos pequenininhos, porque eles parecem polvos e estão agitados e experienciando o tempo todo. E daí hoje eu vejo que isso tem muito a ver com o meu grupo, que como eu gosto de novidade, para mim esse comportamento era uma novidade o tempo todo. Então eu não me cansava em estar correndo atrás deles e estar mostrando a folhinha, cantando musiquinha, inventando jogos e crescendo com eles nessas descobertas. Dentro do meu clã familiar, me ajuda bastante saber que eu sou racional, porque eu percebo hoje que até um dos comportamentos que eu tenho é fugir de tristeza. Então eu fugia de reclamações. Eu não sirvo para ser o ombro amigo do desabafo eterno da mesma coisa. E eu percebo que coisas que me motivam dentro de casa são coisas que acabam às vezes estressando meu marido e vice-versa. Então a gente conversa muito mais, de forma mais assertiva hoje, tendo acesso à ferramenta, porque eu sei, por exemplo, que para mim tá tudo bem deixar as atividades de casa, louça para lavar, deixar uma baguncinha, porque eu quero brincar, por exemplo, com meu filho. Mas para o meu esposo, ele quer deixar a casa sempre organizada. Então ele tem essa questão do dever um pouco mais apurado do que eu. E antes isso já daria conflito, porque daí eu ia dizer, poxa, deixa de ser chato e deixa isso ali, ou para de implicar comigo, deixa a gente curtir. E já são falas que hoje a gente não tem, porque daí ele percebe que assim, não, eu não consigo começar a limpar a casa e terminar essa limpeza. Por quê? Porque como eu gosto da novidade, se eu achar alguma coisa que vai ser divertida, é capaz de eu sentar para montar um quebra-cabeça, para ler uma parte de um livro, para jogar alguma coisa e esquecer que eu estava fazendo a limpeza da casa. Então é bem interessante, assim, quando a gente tem esse conhecimento, a gente para de se cobrar para ser um ser humano diferente do que é a nossa essência. A gente vai lapidando as arestas, né? Também não vamos usar como desculpa de que, eu sou assim. Não, porque quando a gente convive com outras pessoas, cada um tem um jeito. Mas aí a gente se freia um pouco, se acelera um outro tanto e vai funcionando. Então, falando agora do processo que eu passei esse último ano, eu descobri um sarcoma e do mesmo jeito que ele veio, ele foi. Eu percebo que, sabendo quem eu sou dentro do meu grupo de comportamento, foi muito mais leve esse processo. Teve momentos em que as pessoas me abordavam e diziam, meu Deus, como é que tu tá sorrindo? Como é que tu vê com tanta leveza? Mas eu uni o fato de saber quem eu sou e olhar esse processo
de uma forma mais leve. Então, claro, o diagnóstico ele foi um choque, porque ninguém espera ouvir que vai ter que fazer químio, que vai ter que fazer cirurgia, que vai ter que fazer uma pausa. Então eu acho que essa foi uma dificuldade muito grande. Não era a doença em si ou esse processo em si, mas o fato de ter que parar as coisas divertidas que eu estava fazendo até ali. Porque eu estava num grupo de bike, então uma das primeiras recomendações foi parar de fazer atividade física, esperar o corpo se recuperar. Então a químio também traz algumas limitações, mas eu percebo que o fato de me conhecer e saber, né, as minhas forças me ajudou muito, porque eu acabei extravasando e falando sobre alegria nesse processo. Acabei motivando muita gente que estava lá comigo fazendo químio também, porque eu tenho uma forma diferente de ver a vida. Então eu acho que a gente sempre tem cor, né? Sempre tem mais para agradecer do que para reclamar. Então o meu processo ele foi diferente. Aí esse mês agora ele me traz alguns gatilhos, a gente brinca, porque foi exatamente nessa fase, 1 ano atrás, que eu tive que começar o processo. Então me emociona porque é como se eu não reconhecesse aquela pessoa. E se eu não tivesse esse conhecimento, eu brinquei com algumas pessoas que eu acho que eu não estaria aqui. Porque eu teria abraçado a dor e afundado de uma maneira totalmente diferente do que foi. Então eu consegui ver felicidade no processo. Apesar das limitações, eu estava focada no amanhecer, no caminhar, porque o meu processo ele me limitou porque foi na panturrilha. Então, cada dia foi um dia. E quando eu passei pela cirurgia, o médico que fez esse processo cirúrgico, ele disse: "Ô Ju, mas tu pode fazer uma cara de paciente, porque tu faz o nosso trabalho parecer que é brincadeira." Então isso trouxe muito da minha verdade, de perceber que realmente agora eu passo para as pessoas a minha essência. Eu realmente sou eu em todos os aspectos. E é isso. Eu sou o inato. Então, eu recomendo, eu falo sobre o inato, porque é um divisor de águas. Eu acho que profissionalmente a pessoa se melhora, a gente melhora as relações, o convívio familiar. Num primeiro momento a gente se enxerga também com mais leveza, com mais amor, porque a gente para de se cobrar determinadas coisas e comportamentos, a gente para de se colocar em cilada em coisa que não é pra gente, né? Porque da mesma maneira que existem comportamentos, existem profissões que combinam com esses comportamentos. Então a gente para de se espelhar no que o outro é. A gente começa a olhar o que eu sou, como eu vejo o mundo, o que eu faria nessa situação e não tão focado no outro, né? Que eu acho que isso foi um grande diferencial para mim, ter essa percepção de mim. Então até quando eu quero ficar mais quieta, porque os racionais precisam disso, eu hoje consigo falar sobre isso. Eu digo: olha gente, hoje eu tô mais introspecta, eu tô mais dentro da minha cabeça. E há um tempo atrás eu não sabia verbalizar isso, porque eu nem percebia o que estava se passando comigo. E daí eu acabava sendo grossa, indelicada. Então eu acho que com o inato, com o conhecimento dessa ferramenta, a gente passa a ser assertivo em muitas áreas.